A votação do orçamento em Brasília, a semana pós-carnaval, as definições do Republicanos aqui na Paraíba. No quarto episódio do Poder em Debate, a gente recebe o deputado federal Wilson Santiago. O Poder em Debate já está no ar. A gente está recebendo o deputado Wilson Santiago para uma conversa. Deputado, são 20 minutos de bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Victor, a você. Eu agradeço muito. Você que, de fato, tem exercitado um profissionalismo muito grande no que se refere ao jornalismo e, como membro da imprensa da Paraíba, você é um dos exemplos. Nós queremos, inicialmente, lhe parabenizar e parabenizar a Paraíba por, de fato, suportar e aplaudir um profissional do seu nível, das suas condições, que só faz o bem à imprensa da Paraíba e à própria população. Semana pós-carnaval já começa na terça-feira, com reunião da Comissão Mista de Orçamento em Brasília, para iniciar e assim destravar o orçamento. Qual é a sua expectativa e por que o orçamento demorou tanto a ser votado? Bem, nós sabemos, nós testemunhamos ao longo dos anos essa peleja do Congresso com a própria Justiça no que se refere à liberação do orçamento. Algumas emendas questionadas, muitas delas, de fato, com razão a própria Justiça, com razão até os órgãos de controle, e outras por pirraças políticas, até em alguns dos estados da Federação. E isso levou a esse debate judicializado e com isso, se demorou tanto a votar o orçamento, não foi possível o ano passado e vai se votar agora no mês de março. De modo que foi concluído esse entendimento com uma redação final do que pode e do que não pode. Certo. E eu tenho certeza que, definido essa redação, nós colocaremos em prática agora, a partir da próxima terça-feira, com a comissão reaberta, reinstalada, nós já teremos condições de discutir o assunto, de debater o assunto e de aprovarmos um orçamento dentro da legislação nova ou dentro da obrigatoriedade nova. A nova que eu digo, que é também do entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Quais são as principais novidades dessas regras do Supremo? O que é que o Supremo chamou a atenção para que o Congresso pudesse, a partir de agora, aplicar, principalmente no quesito transparência? Bem, eu particularmente sempre achei que a transparência existe, porque elas são, de fato, o Congresso se limita a aprovar o orçamento e com isso encaminhar o Executivo. O Executivo é quem libera, os órgãos de controle é quem acompanham, é quem fiscalizam. Então cabe sim aos órgãos de controle dar continuidade a tudo isso. Mas o que é que ficou anteriormente ou atualmente definido? É que será feita uma planilha. Essa planilha terá todos os custos de cada recurso e terá a destinação daqueles recursos. Então, o órgão de controle tem a missão só de acompanhar a planilha e fiscalizar a execução dessa planilha. Então, ficou bem mais fácil para se acompanhar tudo, para se destinar tudo e, com isso, levar ao público aqueles benefícios e, com certeza, os órgãos de controle fiscalizarem e também darem satisfação à própria sociedade. Wilson, na última década a gente tem observado o agigantamento do Congresso diante do orçamento do Executivo. As novidades são as emendas impositivas, as emendas de relator, as chamadas emendas secretas, que agora, e como você disse, não são tão secretas assim, e agora tem critérios e tudo mais. Qual é o futuro? O que é que você ouve em Brasília no que diz respeito a esse tamanho do Congresso diante do Executivo? Existe a possibilidade de um semipresidencialismo, por exemplo? Ou seja, o Congresso Nacional, em decorrência das limitações do próprio governo, os governos passados aí, eles terminaram prendendo o orçamento que era de competência do Congresso Nacional, a sua aprovação e a sua fiscalização também. Então, os governos, alguns deles, prenderam esse orçamento, concentraram o orçamento totalmente no Poder Executivo e o Congresso ficou praticamente sem poder no que se refere à destinação desse orçamento. Você destinava, mas vamos até dizer entre aspas, a destinação não chegaria ao objetivo principal, que seria a sua obrigação.
Quem teimou muito com isso, alguns do governo teimaram e levou o Congresso a aprovar essas emendas impositivas, que obriga que o governo libere os recursos até o final do ano. Agora houve a própria intromissão do Supremo Tribunal Federal, querendo a transparência. A transparência é um detalhamento que ele diz para que seriam aplicados aqueles recursos e em que seriam aplicados. Foram aprovados, tudo isso foi aprovado. Agora o Congresso, eu digo até o Supremo Tribunal Federal, liberou esses recursos. O que está pendente ainda são os recursos destinados aos programas do governo. Certo. Ou seja, esses recursos destinados aos programas do governo, quem sai perdendo com isso é o próprio governo. O Congresso coloca o dinheiro no programa. Programa Farmácia Básica, programa do SAMU, programa, enfim, todos os programas aí existentes no Brasil. O governo tem a obrigação agora de fazer esse detalhamento para que, de fato, o Congresso aprove os recursos e tenha agilidade, o próprio governo, em aprovar, em colocar, em executar ou colocar em prática esse próprio orçamento. Então, eu acredito que ficou bem mais fácil de você não só ter transparência, como também o orçamento ter a sua finalidade principal executada, concretizada, que é a sua liberação e o benefício para a própria população. Eu vou voltar à minha pergunta. Isso pode levar o Brasil a, em algum momento, discutir se a gente continua com esse presidencialismo de coalizão, onde o governo de plantão tem que fazer ali uma ampla articulação com o Congresso, a fazer um partilhamento dos ministérios com os partidos do centro, ou se a gente caminha para lá em 2030, por exemplo, como uma proposta está tramitando, a gente tem uma espécie de semipresidencialismo com o primeiro-ministro eleito pelo Congresso, um presidente eleito no voto, e a gente tem aí uma maior flexibilização, né, do Congresso com o Executivo. Existe alguma coisa nesse sentido sendo discutida em Brasília? Com certeza, a proposta desse tipo tem avançado no Congresso Nacional, até porque esse modelo novo de compartilhamento da aprovação do orçamento deu resultado positivo, ou seja, os municípios passaram a receber mais recursos, aquilo que interessa à população passou a ser mais concretizada, porque o orçamento tem a sua finalidade principal concretizada, que é o benefício à população lá na ponta, e eu tenho certeza que isso deverá avançar muito. O que precisava, sim, eram os governos, alguns que não entenderam bem aí atrás, dificultaram muito a execução orçamentária, querendo que o orçamento fosse direcionado ou aplicado de acordo com as conveniências do próprio governo. Isso não deu certo no passado, tanto é verdade que alguns governos foram até afastados, cassados, em decorrência dessa teimosia utilizada com o próprio orçamento, prendendo o Congresso Nacional, limitando o Congresso Nacional à prática do seu próprio exercício. Se a Constituição brasileira determina que o orçamento tem que ser aprovado no Congresso Nacional, o governo executa o orçamento, mas o Congresso Nacional tem que aprovar. Então existe, pela lógica, um compartilhamento entre os poderes, ou seja, o Congresso aprova, o governo libera e com isso se coloca os benefícios, faz com que os benefícios cheguem à própria população. Então haverá sim uma agilidade com isso e isso todo o governo está colocando isso em prática, os últimos especificamente, e com certeza nós teremos em breve uma agilidade maior, porque tem a limitação do que pode gastar e tem também a limitação do que pode, só não existe limitação para arrecadar, mas para gastar existe a limitação. Então, se você tem os limites de gasto, cabe ao Congresso liberar os recursos, fazer com que ele chegue à sua ponta, chegue à sua finalidade principal e com isso o povo receba esses benefícios e sejam contemplados com essas ações do próprio governo. Vamos aqui para Paraíba agora, as comissões vão ser instaladas essa semana agora, o carnaval passando. Qual a sua expectativa com relação às comissões? Só para a gente fechar Brasília. A expectativa é que vamos instalar as comissões agora, na próxima semana. Todas essas comissões serão instaladas, inclusive a de orçamento.
E a partir de então nós cuidaremos e dar uma velocidade maior nos projetos que tramitam nas comissões. Esses projetos que são de fundamentais importância para o Brasil, especificamente para a população brasileira, eu tenho certeza que serão priorizados e com isso nós teremos condições de aprová-los o mais rápido possível. Vamos aqui para Paraíba. O senhor passou o carnaval todo aí no interior, visitando municípios. Parece que a eleição de 26 foi, de fato, antecipada. O presidente da Assembleia, do seu partido, Adriano Galdino, tem dito: o republicano na base do governo tem 2 vagas, mas só tem 4. Não é muita coisa não para o republicano ficar com 50% da chapa majoritária. Não, mas a chapa majoritária não só se limita a essas 4 vagas. Nós temos as vagas, 2 suplências de senador. Nós temos também outras vagas que são destinadas na chapa majoritária. Mas o que o republicano defende, o que o deputado Adriano defende, é uma justificativa que entendemos como deverá sim ser levado em conta. Na chapa anterior, no ano anterior, o republicano abriu de mão da participação na chapa majoritária para facilitar o entendimento com os outros partidos. Abriu ou não abriu? Abriu. Para facilitar o entendimento com os outros partidos. É mais do que justo que o republicano agora tem uma compensação. O que é que nós defendemos nessa compensação? Primeiro, se divide. Quantas vagas tem? 3, 4 vagas. Vamos ocupar as 3 vagas com os 3 maiores partidos? Sobra uma vaga no final. Não sobra uma vaga no final? Então, essa última vaga se adota outros critérios para se aproveitar um desses integrantes de um desses partidos, deixa que esse integrante tenha as condições, ou preencha os requisitos, ou contribua com a chapa. Se vai Quais seriam esses critérios, na sua opinião? É votação, é base eleitoral, é a necessidade que o governo tem de fortalecer o próprio governo em alguma das regiões do estado. Então, se há essa necessidade e alguém dessas regiões preenche esses requisitos, com certeza, para se facilitar e se ganhar a eleição, é bom que se contemple Nessa matemática, se a gente olhar geopolítica e indo direto ao assunto, você tem uma vaga do PSB, do governador João Azevedo, candidato à reeleição. A vaga do PP seria a vaga de Lucas Ribeiro, candidato à reeleição ao governo. Restam 2 vagas de senador. Uma vaga de senador e a vaga de vice. Uma vaga para os republicanos. Essa terceira vaga, como é que ficaria, por exemplo, a situação do prefeito da capital? Se a gente voltar um pouquinho, o prefeito da capital, seja ele quem for, participou diretamente de todas as últimas eleições. Luciano Cartacho lançou Lucélio senador e depois lançou Lucélio governador. Ricardo Coutinho foi candidato ao governo. Como é que fica o prefeito da capital nessa configuração? Não, eu acho que o prefeito da capital foi contemplado. Todos nós nos juntamos, nos unimos para elegê-lo nessa última eleição, a sua reeleição aqui na capital. Todos os partidos da base do governo. Não sei nem então, ele não participa da ele montagem poderia não participar, já foi contemplado, é tanto que é prefeito por mais 4 anos. Eu acho que ele está contemplado. Eu não quero dizer com isso que ele deva ficar fora. Se na utilização do preenchimento dessa última vaga for necessário se buscar o prefeito para o bem da chapa, também eu concordo que seja também buscado e ouvido o prefeito no que se refere às suas pretensões ou às suas indicações. Mas no demais nós já contemplamos o prefeito de João Pessoa com a sua reeleição, aonde todos os partidos apoiaram a sua reeleição. Como é que fica a relação com os partidos de esquerda? A PT, PV, PCdoB, esses partidos inclusive se reuniram recentemente para também reivindicar um espaço nessa chapa. Tem muita esquerda propriamente dita, a esquerda propriamente, ela defende que o partido, que a aliança vote no presidente Lula. Se votar no presidente Lula, já contempla a esquerda, a grande maioria da própria esquerda. Outros que ainda não estão contemplados podem buscar essas vagas de suplência de senador e por aí vai. Então, o diálogo é quem encontrará a solução para esses problemas que surgirão no decorrer da discussão. No seu partido, o nome prioritário é Nabor ou Adriano Galdino? Nós estamos discutindo esse assunto. Tem Hugo Mota também. Tem o deputado Hugo Mota, que é um grande nome, que é lembrado por muitos para ocupar a vaga até de governador do estado, que é um bom nome, um nome que une todos esses partidos políticos. Caso ele não pretenda, tenha outro projeto político, nós iremos buscar outros. O deputado Adriano Galdino é um grande nome.
Nós não podemos deixar de reconhecer que é um grande articulador político, que já ajudou muito nesse processo de entendimento e de união política aqui na Paraíba, e a própria viabilidade administrativa dependeu muito do apoiamento do deputado Adriano Galdino como presidente da Assembleia, como também esses outros partidos políticos, todos ajudaram. Eu acho que o momento é de bom senso. Nós temos que buscar o bom senso nessa composição. Buscando isso, se encontra a solução para o encaminhamento de todas essas propostas. Quem vai conduzir esse processo, na sua opinião? É o governador João Azevedo ou é o tamanho de cada partido nessa disputa? Eu acho que é o governador João Azevedo. Como ele disse que não quer resolver nada sozinho, ele busca lá um representante de cada partido para, junto com ele, encontrar essa solução. Mas ninguém mais do que ele ninguém mais do que ele tem as condições de pilotar esse processo e de conduzir esse entendimento até o fim. O senhor já foi candidato a senador 2 vezes, conhece muito bem uma disputa majoritária e tem visitado os municípios da Paraíba. Qual é o clima da eleição de 26? O que é que o senhor poderia dizer ao governador João Azevedo, candidato a senador? Tem clima para ele disputar o Senado? Tem clima, sim. Agora ele tem, a minha visão é que ele tem que agilizar as suas decisões pessoais no que se refere às suas pretensões, se ele quer ou não disputar o Senado. Se ele pretender disputar o Senado, tem que agilizar a decisão para que esses espaços não fiquem vazios. E essas debandadas, ou digo até, esse crescimento de alguns dos candidatos aí pelo interior do estado, buscando apoio e tendo apoio em alguns dos municípios, é exatamente em decorrência desse vazio que está ocorrendo aqui, na falta de definição dessa chapa futura nossa. Qual o prazo ideal, na sua opinião? Até quando a base deve tomar essa decisão? E eu vou além. Até quando o governador João Azevedo deve tomar essa decisão, na sua opinião? Eu acho que ele tem que tomar essa decisão até o meio do ano. Lógico que ele tem um prazo, até o prazo que a lei determina. Mas definir que será candidato tem que se ter uma definição até o mês de junho, porque a partir do mês de junho as coisas começam, o quadro começam a se definir e fica difícil de se reverter alguma situação em favor de um nome de A ou nome de B. Quando o senhor diz o PT vai estar contemplado porque esse bloco vai votar no presidente Lula, qual a avaliação que o senhor faz desse momento do governo de Lula, levando em consideração as últimas pesquisas que mostram a pior aprovação da sua história? Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que ele precisa melhorar muito, ele precisa colocar em prática tudo aquilo que prometeu à sociedade brasileira. O presidente Lula, ele tem pecado em algumas coisas. E esse pecado dele leva a muitos desgastes políticos. Ele abandonou muito a sua origem política, vamos até dizer assim. Ele deveria contemplar mais quem ajudou mais a ele durante esses anos. Muitos dos que ajudaram muito o presidente Lula, suas vozes não estão sendo ouvidas no próprio governo, e a gente conversa com muito e registra essas insatisfações. O senhor ajudou muito o governo, foi líder do PMDB na Câmara, foi um parlamentar de muita importância nos governos de Lula e no governo de Dilma. A sua voz não está sendo ouvida lá em Brasília? Não, pouca. Vamos dizer que foi ouvida pouca. Ouvida sim, mas pouca. Eu acho que deveria ouvir, não só eu particularmente, sim, tantos outros. Com essa mudança agora da coordenação política do governo, eu acho que o governo vai ter uma outra visão no que se refere àquilo que ele pretende e o que ele quer. Pode melhorar, na sua opinião? Pode melhorar, sim. Como é a relação do Congresso com Gleisi Hoffmann, sua colega, deputada federal? É boa, é uma relação boa. Ela é deputada federal, tem uma boa relação com todo mundo, foi senadora, tem uma boa relação com todo mundo, foi chefe da Casa Civil durante 4 anos, tinha uma relação boa com todo mundo, onde comandou aquele maior programa estruturante do Brasil, que foi o PAC, nos governos anteriores. Então ela tem uma experiência boa, uma relação boa com o Congresso Nacional, e eu tenho certeza que isso fará com que o governo avance muitas das pautas que são essenciais para a recuperação da imagem do próprio presidente Lula. Deputado, para concluir, o senhor, como eu disse, é um político experimentado no Congresso em Brasília, foi líder do PMDB, assumiu o Senado, disputou o Senado, deputado federal por vários mandatos. Qual é a sua expectativa para a ascensão de Hugo Motta a essa condição de presidente da Câmara? Na sua opinião, ele deveria ser candidato a federal novamente
para novamente ser presidente da Câmara? Bem, eu acho, é uma opinião pessoal minha e também é uma decisão pessoal do deputado Hugo Mota. Eu acho que o maior dos sonhos de qualquer brasileiro, qualquer paraibano especificamente, é ser governador do seu estado. Se o cavalo passar selado, ele deve montar, não deve deixar passar batido nessa disputa que se aproxima no próximo ano. Isso cabe a ele decidir, sim, mas particularmente eu acho que seria uma boa opção. O nome dele une muito, o nome dele é ouvido por todos os partidos políticos aqui da Paraíba e nacionalmente, mas especificamente aqui na Paraíba, é respeitado politicamente e seria um grande nome para se buscar um consenso na política da Paraíba para as eleições de 2026. Se o senhor pudesse dar um conselho a ele com a sua grande experiência política em Brasília, diria que ele dispute o governo do estado. Perfeitamente. Daria esse conselho. Wilson Santiago, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Poder em Debate. É um prazer sempre reencontrá-lo, bater um papo, conversar um pouquinho e receber um pouco da sua experiência política. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu lhe agradeço muito a você, Victor, agradecer a todos que fazem esse programa, dizer que o Correio da Paraíba acertou muito em colocar em prática um programa que de fato debate e busca ouvir as pessoas, especificamente os que pensam, o que fazem a política do Estado, e com isso juntos se construir as soluções e atender as grandes demandas e buscar aquilo que interessa a todos nós paraibanos. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos que estão nos assistindo. O Poder em Debate conversou com o deputado federal Wilson Santiago. A você que acompanhou o nosso podcast, se inscreva no canal e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, mande para os seus amigos. Muito obrigado, viu, por sua companhia e até o próximo episódio.